Irmãos e irmãs, com muita alegria, retornamos nesta sexta-feira com o nosso último encontro sobre a história da Igreja. Hoje nós estamos saudando a você, meus irmãos e minhas irmãs, das nossas 5 paróquias, a vocês que nos assistem, a vocês que têm aí esta boa vontade de refletir conosco sobre a história da Igreja, mesmo você que é de outra denominação cristã, saudamos com alegria e espírito fraterno. Nós iremos retomar o assunto que nós encerrávamos ontem, abordando um pouquinho o desenvolvimento do poder na Igreja Romana. Como é que a Igreja foi se desenvolvendo na sua autoridade no decorrer do tempo? Então, Roma, como nós vimos em encontros anteriores nessa semana, reclamava para si a autoridade apostólica por várias razões que aqui nós já declinamos. A Igreja de Roma era a única que declarava poder mencionar o nome dos 2 apóstolos como fundadores, isto é, Pedro e Paulo. A organização da Igreja de Roma, e bem assim seus dirigentes, defendiam, como vimos, fortemente estas afirmações. Neste ponto, há um contraste notável entre Roma e Constantinopla. Roma havia feito os imperadores, ao passo que os imperadores fizeram Constantinopla. Então, Roma defendia-se assim esse ponto de vista de que Roma era mais importante. Além do mais, e aqui eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos que acompanham esta reflexão para um fato importante. Roma apresentava um cristianismo prático. Aquele testemunho de uma igreja solidária, com os pobres, encontramos na Igreja Romana. Nenhuma outra igreja a sobrepujava no cuidado para com os pobres, não somente com os seus membros, mas com todos também entre os pagãos. Então a igreja cuidava dos pobres, não só dos que tinham necessidades na comunidade, como diz o Atos dos Apóstolos, não havia necessitados entre eles, todos tinham em comum, todos partilhavam e repartiam. A igreja levava isto muito a sério, a Igreja de Roma, E ela fazia esta caridade não só internamente, mas também a qualquer que precisava, como entre os pagãos. Nós temos em nosso meio a obra vicentina, esta grande obra vicentina de São Vicente de Paulo, de Frederico Ozanam, e em nosso meio esta conferência vicentina tem um papel especial de atendimento aos pobres. E os irmãos vicentinos também não têm preconceito nenhum, atende tanto católicos necessitados como de outras denominações também. E a Igreja de Roma fazia assim também. Foi assim que em todo o Ocidente o bispo de Roma começa a ser considerado como a autoridade principal de toda a Igreja. O testemunho da Igreja de Roma é muito forte, é muito, portanto, convincente. Ele acaba sendo uma referência para os demais patriarcados. Foi desta forma que o Concílio de Calcedônia, na Ásia Menor, no ano de 451, Roma passa a ocupar o primeiro lugar e Constantinopla o segundo. Vamos falar um pouquinho desse cristianismo vivo, presente em um tempo em que a Igreja já estava assim, começando a corromper-se com o poder material do Império Romano. O cristianismo desta época, decadente, ainda era vivo e ativo. Vamos mencionar aqui alguns bispos e dirigentes da Igreja nesse período que contribuíram para manter o cristianismo. Nós citamos aqui Atanásio, que foi bispo do ano de 296 até 373, portanto ele entra no período da Igreja Imperial. Foi ativo defensor da fé no início do período. Já vimos como ele se levantou e se destacou na controvérsia de Ário. Foi escolhido bispo de Alexandria, 5 vezes exilado por causa da fé, mas lutou fielmente até o fim.
Vamos explicar um pouquinho isso. Como é que ele vai ser exilado? Se nós falamos que acabou a perseguição aos cristãos no Império Romano com Constantino, e aqui já estamos no Império Romano, né? Lá no finalzinho do episcopado de Atanásio, era porque os bispos, como Atanásio, se mantivessem fiéis à fé cristã, aos valores do Evangelho, não dizendo amém à vontade do imperador, eles acabavam exilados, porque a sua conduta cristã não interessava muito, não atendia os interesses do imperador. Tivemos também Ambrósio, do ano 340 ao ano 397. Foi eleito bispo enquanto ainda era leigo e nem mesmo batizado. Converteu-se posteriormente, repreendeu o próprio imperador Teodósio por causa de um ato cruel e mais tarde o próprio imperador o tratou com alta distinção. Foi autor de vários livros. Uma autoridade eclesiástica, ela não pode ser conivente com a autoridade do Estado. Seja lá prefeito, seja lá governador do Estado, seja lá presidente da República. Uma coisa é a amizade que você tem com eles, outra coisa é você manter firme a sua posição de cristãos. Não se pode ser conivente, né? O Estado é laico? Sim, o Estado é laico, mas a Igreja, defensora da fé e das virtudes, da moral e da ética, né, pecadora também, ela deve defender a verdade do Evangelho sempre que for necessário. E Ambrósio fazia isso com o imperador Teodósio, né? João Crisóstomo, apelidado de Boca de Ouro, 345 a 407, em razão da sua eloquência inigualável, foi apelidado Boca de Ouro, porque foi o maior pregador deste período. Chegou a ser bispo em Constantinopla. Entretanto, sua fidelidade, zelo reformador e coragem não agradava à corte. Foi exilado e morreu no exílio. Então, todos os bispos, autoridades religiosas, que não lessem pela cartilha de Constantino, acabavam sendo exilados e morriam no exílio. Claro que havia aqueles que diziam amém. Havia aqueles que desviaram-se do eixo doutrinal, do Evangelho, das virtudes do Evangelho, para poder ter as suas regalias. Então dizia-se amém ao imperador. Mas homens do porte de um Atanásio, de um Ambrósio, de João Crisóstomo, sempre teve na história da Igreja. Mesmo quando a Igreja corrompeu-se de tal forma que pensava-se que ela iria se autodestruir, houveram homens corajosos do porte desses citados aqui que se mantinham firmes. E foram estes que, defendendo a fé, fizeram-na chegar até hoje no seu estado mais puro. Jerônimo, todo mundo conhece São Jerônimo, ano 340 a 420, foi o mais erudito de todos, estudou literatura e oratória em Roma. De seus numerosos escritos, o que tem maior influência foi a tradução da Bíblia para o latim, obra que ficou conhecido como Vulgata Latina, isto é, a Bíblia em linguagem comum, que até hoje é a nossa referência. Quando depois iremos abordar esse assunto, na Reforma Protestante, né, Lutero traduziu a Bíblia Vulgata, mas ele também considerou uma edição de Erasmo, e isso trouxe algumas distorções por causa da tradução. A Igreja, naquele concílio da Contra-Reforma, vai dizer a Vulgata, a tradução de São Jerônimo, é a nossa referência bíblica, e assim tem sido até hoje. Todas as traduções católicas, elas emanam da Vulgata, traduzida por São Jerônimo. E Santo Agostinho, conhecido, célebre na filosofia, nos estudos filosóficos, nas grandes universidades, católicas ou não, Santo Agostinho é o nome de referência. Ano 354 a 430, o nome mais ilustre deste período. Bispo em Hipona,
na África, escritor de vários livros sobre o cristianismo e sobre a própria vida. Porém, a fama e a influência de Agostinho estão nos seus escritos sobre a teologia cristã, da qual ele foi o maior expositor desde o tempo de Paulo. Na história da igreja, Paulo ocupa o primeiro lugar como teólogo, como aquele que interpretou e teologizou o cristianismo. Depois de Paulo, por esse período de quase 400 anos, é o nome de Agostinho que vai aparecer. Seus escritos, suas confissões de ordem pessoal são muito profundas para um homem que experimentou Deus, numa idade bastante avançada da sua vida, e atribui-se a Santa Mônica, sua mãe, aquela que rezou pela sua conversão. Agostinho perdeu-se em doutrinas como o maniqueísmo, Era uma pessoa, um homem muito devasso, ele mesmo vai dizer isso nas suas confissões, e depois ele se converte ao cristianismo, acaba se tornando bispo e o maior defensor da doutrina cristã. Vamos ver agora, por esse tempo, é importante nós termos presente isso, as controvérsias trinitárias e cristológicas. Aqui nós vamos fazer uma volta ao século II e avançar um pouquinho para chegarmos aí na Igreja Imperial, como que a Igreja reagiu, através de Constantino agora, diante dessas controvérsias trinitárias, principalmente cristológicas. Então, no final do século II e século III, começa a aparecer essas divergências de interpretação dentro da própria Igreja. As heresias não vieram de fora, elas vieram dentro da própria Igreja. As três grandes linhas de interpretação posterior, Ásia Menor, Roma e Alexandria, já começa a aparecer nos pais apostólicos. Movimentos gnósticos estão por toda parte, presentes em toda a Igreja no final do século II e início do século III. Só foi possível contorná-los após a exclusão dos seus grandes líderes. E com a ascensão de Constantino, como já vimos, conhecido como imperador cristão, o palco estava pronto para uma série de conflitos teológicos que duraria do século IV ao século VIII. É no tempo de Constantino, Igreja Imperial, que vai se tornar mais intenso os debates teológicos sobre estas questões. Essas controvérsias começaram primeiramente com a discussão da relação de Jesus Cristo a Deus Pai e terminaram tentando explicar a relação entre as duas naturezas de Cristo. As primeiras são chamadas trinitárias, Jesus dentro da Trindade, e as últimas cristológicas, Jesus em relação às suas duas naturezas, a humana e a divina. Então, foram importantes concílios que a Igreja convocava para debater, para estudar, para refletir e depois, numa linguagem mais nossa, bater o martelo e dar o seu parecer final. O Concílio de Nicéia reuniu 318 bispos por um período de 3 meses para resolver as diferenças entre Alexandre e Ário, como já vimos também em nossos encontros. O Ário era presbítero de Alexandria e ele dizia que somente Deus Pai seria eterno, não gerado. O Logos, o Cristo pré-existente, seria mera criatura, criado a partir do nada, nem sempre existiria. Jesus superior aos homens, mas inferior a Deus Pai. O Cristo existiria num tempo anterior à nossa existência temporal, mas segundo Ário, não era eterno.
Por outro lado estavam Alexandre e o jovem Atanásio, que afirmava que o Logos era eterno e era o próprio Deus que apareceu em Jesus. Onde é que Atanásio vai ter a sua base epistemológica para combater o arianismo? Exatamente nos escritos joaninos. João, os escritos joaninos, demorou para ser aceito canonicamente pela igreja. Até havia aqueles que acusavam João de ser um gnóstico. Mas João é aquele que vai refletir sobre a pré-existência do Verbo. Então, é nele que Atanásio vai embasar as suas afirmações nesse debate contra o Ário. Deus é Pai apenas porque é o Pai do Filho. Assim, o Filho não teria começo e o Pai estaria com o Filho eternamente. Portanto, o Filho seria o Filho eterno do Pai e o Pai eterno do Filho. A cristologia de Ário, ela foi rejeitada por este concílio de Niceia, afirmando que a igreja acreditava, como nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano, mais conhecido como credão cumprido, em grandes festas litúrgicas, como ontem, por exemplo, nós professamos a nossa fé com este credo niceno-constantinopolitano, que originou-se do concílio de Niceia. Então a igreja acredita um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, no céu e na terra, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e encarnou e foi feito homem. Todos os que dizem que houve um tempo, é a afirmação do concílio agora, a conclusão, todos os que dizem que houve um tempo que ele não existiu, ou que não existiu antes de ser feito, e que foi feito do nada, ou de alguma outra substância ou coisa, ou que o Filho de Deus é criado ou mutável ou alterável, são condenados pela Igreja Católica. É a nossa profissão de fé, como dissemos aí, no símbolo de fé niceno-constantinopolitano, no qual a Igreja refutou a doutrina de Ário e colocou para nós a pré-existência do Verbo. A controvérsia cristológica trata da questão do relacionamento entre o Filho e o Pai, portanto foi resolvida. Mas, a partir dessa, a partir de Niceia, que resolveu essa questão, surge outra. Agora, em torno do relacionamento entre as duas naturezas, a humana e a divina de Cristo. Então, em geral, os teólogos ligados à Alexandria salientaram a divindade de Cristo, enquanto que os relacionados à Antioquia, a sua humanidade, às expensas de sua deidade. A controvérsia se iniciou no ensino de Paulo de Samosata, bispo de Antioquia. Este ensinava o que se chama de adocionismo ou monarquismo dinâmico. Jesus era um homem energizado pelo Espírito no batismo e assim exaltado à dignidade divina. Apolinário de Laodiceia foi o primeiro a negar formalmente que Jesus teve uma alma racional. No seu lugar estava o divino Logos. Eis aí mais uma controvérsia cristológica, o adocionismo, que vai dizer que Jesus era um homem energizado pelo Espírito no batismo. Portanto, nega a sua divindade. O Concílio de Calcedônia, no ano de 451, definiu a cristologia, afirmando que Jesus Cristo era perfeito em divindade e perfeito em humanidade. Jesus é
verdadeiramente Deus e homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, da mesma substância com o Pai, segundo a divindade, e da mesma substância conosco, segundo a humanidade. Semelhante a nós em todos os aspectos, sem pecado, gerado do Pai, antes de todos os tempos, segundo a divindade. Não estranhe de dizermos igual a nós em substância e sem pecado, porque o pecado não faz parte da natureza humana do homem criado por Deus. O pecado veio depois, é consequência de uma decisão errada, de uma escolha equivocada do homem, é que surgiu o pecado. Mas Deus criou o homem perfeito. Jesus, portanto, é da mesma substância do Pai, gerado pelo Pai, da mesma substância divina e humana, antes de todos os tempos, segundo a divindade. Irmãos, essa heresia cristológica, ela ainda ronda, ainda é perigosa na nossa mentalidade cristã. Porque muitas vezes nós temos a tentação de nos dirigir apenas olhando um pouquinho para o Jesus divino. E isso é muito perigoso para a nossa fé. Jesus, ele despoja-se, esvazia-se da sua divindade para ser humano. Não deixou de ser divino, mas não levou em conta, como diz a carta de Paulo, a sua prerrogativa divina. Aniquilou-se a si mesmo para tornar-se homem. Ora, no que consiste os caminhos da fé? Nós aniquilarmos em nós, despojarmos da humanidade para nos divinizarmos. Lá no pecado original, o grande pecado de Adão e Eva foi querer estar no lugar de Deus, querer ser igual a Deus. Deus, em Jesus Cristo, na encarnação, inverte o quadro. Vocês querem ser Deus? Então eu vou ser homem. É a obra da encarnação, o grande mistério da encarnação, tão contestado até hoje e tão fácil de ser entendido se tomarmos em conta o amor oblativo de Deus, o amor que se doa, o amor que se aniquila para salvar a humanidade. Então, também aqui, nós podemos perguntar, no meio dessa reflexão, como é que vocês sabem tudo isso? Como é que o autor desse livro e outros autores sabem toda essa história, toda esta evolução da igreja? Porque tivemos historiadores da igreja, historiadores cristãos, Entre eles, Eusébio de Cesareia, no ano 260 a 340, Eusébio escreveu sua história eclesiástica, onde apresenta a história da igreja desde o seu início até 324. Então, como é que nós sabemos, deste perfil da igreja dos primeiros séculos? Como é que nós sabemos a sua evolução, o seu ingresso dentro de um clima imperial? Porque Eusébio de Cesareia produziu a sua história. A sua crônica começa com Abraão e vai ao ano de 323, portanto aí as vésperas, já dentro de uma igreja imperial. Deu estrutura cronológica para toda a história medieval, escreveu a vida de Constantino, onde louva o imperador e foi também acusado de ser semi-ariano, Eusébio de Cesareia. Tivemos depois Sócrates, costumo brincar, descontrair um pouquinho, não é o Sócrates, aquele do Corinthians que marcava gol de calcanhar, aquele que foi uma celebridade brilhante nos meios esportivos pela sua postura firme, nos meios esportivos, mas é o Sócrates filósofo. Nasce em Constantinopla, escreveu a história da igreja 305 até 439, é um autor não crítico, ignorava a igreja no oeste. Ele apresenta uma coleção inestimável de dados e documentos. E encerramos falando sobre o Sosômen, outro historiador. Foi criado em Gaza, mas viveu em Constantinopla após 406. Apresenta a história de 323 a 439.
Foi educado para ser monge. Dá destaque ao monarquismo em detrimento de outros dados como a verdadeira filosofia cristã. A biografia é a principal força da sua história. Então, meus irmãos, por que nós citamos estes historiadores? Porque eles são importantes. Sem eles, eles são o elo que nos liga à história da Igreja desde a sua origem, né, até esses tempos mais avançados, 500 anos de história, tem aqui o seu registro. Nós estamos encerrando o nosso encontro dessa sexta-feira, dessa semana. Na outra oportunidade retornaremos a este assunto. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Que Deus, rico de amor, bondade e misericórdia, os abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.